Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje, né, vamos falar sobre o Eike Batista, tá? Eu passei um tempo estudando ele, cerca de 1 a 2 dias, tá? Eu não consegui acoplar tudo, vou logo falando, porque pra acoplar toda uma biografia, ainda mais de um cara como ele, você precisa de pelo menos, eu acho aí, mano, uns meses, tá? Não sei. Hum, Acaba que tá de boa, tá? Não é nada que vá me atrapalhar, né? Futuramente, né? E também vai agregar pra caramba o que eu venho a falar aqui, tá? Por que eu decidi estudar o Wake e a relação dele com o Bitcoin? Cara, pegando o final, jogando agora pra depois a gente construir o começo, né? O Wake, ele sempre foi um cara que deixava muita riqueza no Brasil, construía muitas coisas no Brasil, e ele foi punido severamente por isso, né? Os políticos que ele confiava acabaram sempre traindo ele, sempre ferrando ele, né? E apesar disso tudo, né, o Wake ele mantinha uma série de valores que me fez admirar ele. Quando as empresas dele foi pro cacete, ele conseguiu honrar a maioria, quase todas as dívidas, tá? Tanto com o BNDES, quanto com os funcionários, quanto com os investidores. Então, assim, o Wake ele, cara, foi um cara muito expert, né? Muito bom e eu assim, mano, tem que estudar esse cara, né? Ele errou em alguma coisa, não é possível. Então, vamos começar falando sobre o Lobo de Wall Street, tá? Eu estava vendo o Lobo de Wall Street, assisti muitas vezes esse filme, tá? É um filme que a cadeia de valores dele, né, é materialista, tá? A cadeia de valores do Lobo de Wall Street é materialista, né? Resolva seus problemas com dinheiro, se sua namorada não sei o que, tá? Ligue pro dinheiro, é dinheiro, 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 dinheiro. Sendo que não é assim, na verdade, tá? Quando você liga só pro dinheiro, você esquece o outro lado humano, que é justamente o que acontece no filme. Você esquece a empatia, você esquece as amizades, você esquece o network, você esquece o espírito. Vocês podem notar que esse filme, ele tem sim uma ascensão, mas depois ele tem um declínio gigante. Esse filme é uma exemplificação disso. E falando sobre isso, os filmes, quando eles têm isso, é pra justamente montar no imaginário, tá? Histórias como essa de que se você não tiver, né, uma hierarquia de valores bem construída, uma escala de valores bem construída, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente o que aconteceu aqui, né? Não foi acaso, não. Ele segue uma série de fatores ruins que acaba declinando ele, tá? Acaba fazendo afundar, ele perde família, perde dinheiro, perde o emprego, perde tudo. Eu vendo isso e falei, cara, será que tem algum brasileiro que pode se assemelhar um pouco ao Lobo de Wall Street, né? Aí eu fui ver o Eike Batista. Não que ele. A escala de valores dos dois são bem diferentes. Ele não gosta do ramo de ações, ele é mais um cara que ele próprio diz que gosta de construir projetos estadistas, né? No entanto, ele foi muito ferrado. Não pelo mesmo motivo do Lobo do Wall Street, tá? Se você for ler os jornais, os artigos, você vai ver que, o principal foco, né, dos jornalistas são, ele descumpriu ordens do mercado imobiliário. Que ordens são essas, tá? Que tipo de ordens são essas? Então, assim, não fica muito claro, tá? Pegando isso, né? Dito isso, eu tinha lido Heráclito, tá? E Heráclito, ele tem uma frase, eu tinha esquecido de anotar a porra da frase completa. Mas ele diz que quando você está rastejando, você fica imune a socos, a punhos, né? Mas é mais ou menos isso, né? Eu não falo exatamente isso, né? A frase é bem mais bem melhor, de uma melhor forma. Ela é construída de uma melhor forma. Então, tá? Quando o Wake Batista ele sobe muito, ele acende, ele começa a virar alvo. Ele começa, tipo, se você notar os vídeos dele com os presidentes, tá? Você nota aqui, ó, ele sempre tem um destaque um pouco maior que o presidente. Eu comecei a observar isso e falei, mano, isso vai criar um sentimento de inveja. Ainda mais no brasileiro, né, que tem essa inveja muito aguçada, velho. E isso foi um problema do Wake. Eu não sabia se o Wake queria se tornar um presidente, não ficou muito bem claro isso. Porque tava muito grande, né, ele tinha, mano, umas construções bizarras, uns projetos que, pra você conceber na mente humana, você fala que é quase impossível. Sempre chamaram ele de megalomaníaco, de cara muito distópico, né? E ele nunca ligou.
Dito isso, quando o Wake ele sai da cadeia, né? O Wake ele sai da cadeia. Ele sai muito mais humilde, tá? Sai muito mais humilde. Você dá pra ver que ele deixa um pouco daquela ternura dele, daquele um pouco daquele charme dele, decai um pouco, né? Nas entrevistas dá pra você ver isso. Ele tá careca, ele não tá com implante. Antigamente ele colocava implante pra ficar bonitinho e tal. Hoje ele tá careca, ele não liga. Isso eu acho muito legal, cara. Muito legal. Eu lembro que antigamente, né, eu, às vezes eu me preocupava, meu cabelo vai cair, não sei o que, sabe? Ficava nessa loucura, sabe? Hoje em dia, mano, não tô nem aí. Porque você se preocupar com o cabelo vai cair é porque você tá com algum tipo de insegurança, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Isso não é uma preocupação de fato, real, sabe? E deu pra perceber isso, por exemplo, no Wake. Quando sai lá, passa o tempo, ele volta com esse aspecto, né? E volta muito mais maduro. Ele fala sobre isso também na entrevista, tá? E ele fala uma das coisas mais importantes dessa entrevista aqui, tá? Se vocês quiserem assistir depois, de vocês. Ele fala, eu volto e sei que, por mais que eu tinha perdido uma boa parte da minha riqueza, olha aqui, ó, tá vendo que as fotos é sempre no destaque? Eu volto e eu sei que a riqueza tá na minha cabeça. Ele sabe que a riqueza tá na cabeça dele. Mas pra você entender isso, tá? Você tem que entender de mentalidade. Não esse bullshit que o pessoal, os coaches falam. Tô falando de mentalidade mesmo, cara. Tá? De mentalidade mesmo. Do que de fato é riqueza. Do que de fato é conhecimento. Sabe? De você entender que, por exemplo, na internet hoje tem um monte de riqueza. Tem um monte de dinheiro, tá? Não só isso. Não só isso. Saber que se você trabalha, né, em um horário fixo e você não tem um aparato, uns instrumentos de ganhar renda, né, futuramente, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai ganhar dinheiro. Quer dizer, que você não vai acumular riqueza. O que é riqueza? Você já viu o sentimento de riqueza? Já viu? Você estudou o que é riqueza? Da onde vem no latim? Não sabe. Sabe? Não sabe. A maioria não sabe, na real. Você não precisa ficar se culpando, se mutilando por isso. Mas você tem que começar a mudar. Porque se você tá no seu emprego, você fala igual a todo mundo, tá? Você fala igual a todo mundo, você age igual a todo mundo. O que vai acontecer? Vai ter renda igual a todo mundo. Mesmo que você trabalhe muito. E outro ensinamento que o Wake traz, cara, que é muito... É lindo. É lindo. Ele tem a casa dele, que é essa casa aqui, que é no Rio de Janeiro, né? Ele falou que não tem nenhuma casa no interior, só no Brasil, e tanto é que ele fica só no Brasil. Isso é outro erro dele. Ele não se protege. Ele não entende o que é o Bitcoin. Ele não deixa off. Agora sim, ele participou muito de mineração, de ouro, diamante. Eu não sei se ele tem algo guardado, eu acredito que sim, ele não é tão bobo. Mas assim, acho que ele percebeu as nuances da moeda, né, do BRL, a desvalorização, esse estilo de política. Apesar de elogiar muito o Brasil, porque ele... tinha ido pra Rússia, tinha se ferrado na Rússia, tinha ido pra Venezuela, tinha ido pro Chile, que deu certo. Mas ele sempre elogia o Brasil, ele sempre fala que o Brasil foi sempre o melhor lugar pra investir. No entanto, na holística dele, que ele cria uma holística, né, que tem engenharia, como ele foi engenheiro, como ele estudou engenharia, tem engenharia política, engenharia social, engenharia financeira, aí tem pitada de sorte, enfim, tem os lados lá. Quando ele foi pra Rússia, ele tem essa holística, né? Ele passa um tempo estudando, mas só que ele esquece sempre de estudar, parece que o lado histórico da coisa, tá? Tanto é que ele fala, eu não tenho lado na política, não sei, um ou outro, tanto faz pra mim, eu não sei, isso tá errado. Porque esse princípio dele, essa premissa dele, fez ele perder muito dinheiro. E foi um erro gigante, por mais que ele tenha acertado em projetos estadistas gigantes, ele errou feio. Ele não conseguiu deixar off, né? Então, ele fala sobre isso, de um certo tipo de arrependimento na outra palestra dele, né? Numa palestra que ele faz, de que se ele vende no auge, né? Determinadas ações, ele teria muito mais dinheiro, né? E se ele aporta, se ele deixa off, enfim. E a construção que ele diz de longo prazo é justamente essa casa dele. Ele falou que a mãe dele foi comprando terreno, né? Os pais dele, na verdade. E ele foi construindo pouco a pouco. E se tornou essa casa formidável. Formidável. E ele é um cara, né? Ele é um homem que se preocupa com a comunidade. Ele fala sobre esse senso de comunidade. Não à toa, ele
fez muitas ações, né, humanitárias e etc, mas também ajudou o próprio lago aí do Rio de Janeiro a ficar mais limpo, a cuidar dos peixes e etc. Ele gosta de enfatizar isso, tá? E nas falas dele dá pra perceber sim uma humildade muito mais acentuada do que nos outros vídeos, do que nas outras falas dele, ok? Justamente porque ele passa na cadeia um certo tipo de tempo igual aos outros, tá? Mas ele poderia, né? Ele esquece do poder bélico, do poder militar, porque ele fica refém. E ele fala sobre isso na própria palestra dele, que ele errou com as pessoas. Não foi com as pessoas, foi com a política. A política brasileira é acentuada de maldade, de coisas demoníacas, pô. Você não pode confiar num negócio desse. Você tá mexendo com o diabo. Você tá mexendo com o diabo. Você tá mexendo com o próprio diabo, a política brasileira. Então, ele ter, né? Se ele tivesse investido mais nessas outras áreas, que eu achei, mano, eu acharia muito importante, esse lado bélico, esse lado militar, né? Se ele realmente pensava como um cara nacionalista, que ele tem esse sentimento nacionalista, ele deixa evidente isso. Pensar como no Bitcoin. Mano, ele não fala nenhuma vez disso. Ele não fala, mesmo ele perdendo tudo, ele não fala nenhuma vez disso, cara. No livro ele não fala nenhuma vez, ele fala invista no Brasil, no Brasil, no Brasil. Cara, se você investir hoje no Brasil, você corre um sério risco de ter o seu negócio tomado, se você desobedecer algum tipo de lei. Você precisa ter um esquema pra sair desse sistema também. Você não pode ficar refém de algo assim. E ele ficou. Ele se fudeu. E mesmo assim ele continua. Então o Wake ele é muito inteligente e ele tem muitas habilidades, mas só que ele esquece as nuances, tá? E outra coisa, ele chama essa holística dele, que vocês vão ver aí depois, de holística de 360 graus, tá? Holística de 360 graus. Inclusive eu vou deixar a holística, o livro, a segunda parte desse vídeo, pra depois se vocês quiserem, quem se interessar, tá? E o que ele quer dizer com visão de 360 graus? Mano, é a realidade, mas só que ele não enxerga nunca a realidade. Ele tá preso no próprio parâmetro dele, a holística de 360 graus. Mano, é a realidade, esquece essa porra. Pô, bullshit de empresário do caralho. É claro que a hierarquia de valores dele, ele pensou muito, porque ele absorveu do pai dele, tá? É nítido no livro, ele absorveu muita coisa do pai dele, isso eu acho muito lindo. Ele pensa nos filhos dele, tá? E o próprio pai dele fala: esses pedaços de mim que eu me orgulho muito, e enfatiza o Wake, tá? É nítido que o pai dele estudou filosofia, tá? É muito bonita a escrita do pai dele, eu gostei, tá? Tem uns detalhes, umas nuances que eu fiquei, tipo, maravilhado, cara. Maravilhado mesmo, ok? E assim, quando eu estava vendo, né, o Roda Viva, que é justamente, eu estava vendo os imaginários dos entrevistadores, é uma merda. Quando os caras falam em dinheiro, as meninas, nossa, ao invés de fazer umas perguntas mais profundas pro Wake, né? E o Wake, no livro dele, ele fala: eu me sinto um estrangeiro no meu próprio país. Eu fiquei pensando sobre essa frase, tá? E eu acredito que um dos significados que tinha ela é justamente esse fato dele não poder conversar com muita gente, tá? Sobre esses aspectos dele. Ele fala sobre essa vida solitária, sobre essa vida do Wake mais sozinha, tá? De você ascender e como você fica sozinho, ok? Essa é a primeira parte, tá? A segunda parte aí, quem quiser, vai estar nos comentários. Valeu, falou e até o próximo vídeo, amigos.